E de repente a empresa simplesmente assim que demitiu, a empreiteira automaticamente também nos expulsou do apartamento. Vê a situação e aí chama a ambulância. Se é um caso grave, a pessoa já morre lá dentro. Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Então tá bom, comigo tá tudo jóia. Hoje estou aqui na minha pracinha, bem de frente ao meu prédio, porque eu vim buscar um assunto bem diferente. Pode ser polêmico para uns, interessante para outros, mas o importante é sempre o respeito nos comentários. Por mais que você discorde, por mais que você tente comparar com a situação do Brasil, que não tem nada a ver com o Japão, tá, gente? Vamos entender que Brasil não é Japão e Japão não é Brasil. Então, muita coisa que eu conto aqui sobre o Japão, né? Às vezes vem comentários e falam: ah, mas é no Brasil assim, ah, mas aí no Japão é assado. Não, gente, não comparem, tá? Não comparem, escutem o que eu vou contar, porque antes de falar sobre o que vocês viram no título, eu tenho que contar uma história para vocês. Uma história lá atrás, mas lá atrás mesmo, sabe? Já há uns 30 e poucos anos, quando eu regressei ao Japão, meu filho, o mais velho, tinha 7 meses, e nós regressamos para o Japão e fomos para Guma, uma empreiteira que a gente não conhecia. Isso é o maior perigo, nunca façam isso. Vir por uma empreiteira que vocês não conhecem, não tem referências, né? Porque a referência é muito importante quando você vai vir para um país tão distante, né? Que é o Japão, distante do nosso país. Então você vem aqui sem apoio de ninguém. Então são só vocês, né? E a sorte. E quando a gente chegou aqui com um bebezinho de 7 meses, o Denis começou a trabalhar por essa empreiteira. Viemos morar num apartamento onde estava muito sujo. Aí a gente teve que fazer a limpeza desse apartamento, pôr tudo em ordem. E no decorrer do tempo, né, as coisas começaram a mudar dentro da empresa, sabe? Você via que as pessoas eram ríspidas. E eu não estava trabalhando porque o meu filho ainda era um bebezinho. Então era só o Denis trabalhando. E ele começou a sentir o clima dentro da empresa que não era legal. E as coisas começaram a ficar complicadas para nós. E de repente a empresa simplesmente demitiu o Denis, né? Demitiu. E assim que demitiu, a empreiteira automaticamente também nos expulsou do apartamento. Eu estava dando comida, né? Estava dando comida para o meu filho, quando tocou a campainha e disse: vocês têm que desocupar o apartamento agora. E, pasmem, o nosso representante da empreiteira, né, que nós chamamos aqui de Tantocha, ele era brasileiro, né? Como um brasileiro se propõe a trabalhar num lugar como esse, né? O que a pessoa não faz por dinheiro, sabe? E aí eu falei: como assim? Vocês têm que desocupar, o Denis foi mandado embora da empresa. Eu falei: mas não tem outro emprego para ele? A empreiteira não vai se propor a arrumar outro emprego? Ah, agora tá complicado, tá difícil, vocês têm que desocupar o apartamento agora, com um bebê de 7 meses. Nessa frieza, nessas condições, né? Aí eu falei: tá bom. Peguei aquele sacolão, que era um sacolão enorme, todo mundo se lembra desse sacolão, e comecei a despejar as coisas dentro do sacolão, sabe? Tudo que eu tinha, louça, roupa, tudo misturado.
E aí eu falei, enquanto eu tô fazendo isso, por favor, será que você pode acabar de dar comida para o meu filho? E aí eu e o Denis começamos a empacotar, não, jogar tudo dentro das malas. E aí fomos lá para a empreiteira, e chegando na empreiteira, eles queriam cobrar a limpeza, né? A limpeza. Eles cobraram o aluguel da bicicleta, que o Denis ia trabalhar de bicicleta, e queriam cobrar a limpeza, sendo que o apartamento estava imundo e nós é que limpamos o apartamento. Eu falei, não, isso eu não vou admitir nunca. Ah, não, porque tem que pagar, porque tem que fazer isso. Eu falei, então o negócio é o seguinte, eu tô indo trabalhar por tal empreiteira, é uma empreiteira muito famosa aqui no Japão. Inclusive, ela tem a fama do dono ser um poderoso chefão, sabe? E aí, quando eu falei que ia para essa empreiteira, na hora eles mudaram. Aí eu falei assim, não, então tá bom, vocês negociam com ele e sair pela porta. Quando sair pela porta, o brasileiro, né? Ele veio atrás de mim e falou, olha, eles querem negociar. Eu falei, não tem negociação não. Vocês vão resolver agora com o patrão, agora, meu novo patrão, né? Aí eles ficaram assim meio assustados, com medo e pensando, né? E agora? Aí eu falei, tá bom, então qual vai ser a negociação? Aí eles se propuseram a pagar aquilo que seria justo, né? E aí nós viemos embora, viemos para essa região de Shizuoka, mas vocês entendam que nem tudo aqui no Japão são flores, tá? Existem empreiteiras maldosas, empreiteiras que são, como é que eu vou dizer? Eles exploram mesmo, né? Então, se você não sabe falar a língua, é pior ainda. Se você não fala a língua, não entende, não sabe ler e escrever, aí é a faca e o queijo para eles, entende? Então, muita gente passa por dificuldades. Comenta se você já veio aqui para o Japão e se você já passou por alguma situação complicada. Porque uma grande maioria aqui sempre ou já passou por uma situação complicada como essa. Principalmente se você tá na mão deles, entende? Na mão deles que eu digo é você ter a passagem financiada, né? Ou aluguel é por conta o apartamento, né? Quando é por conta da empreiteira, não é particular, não foi você que foi lá alugou, você alugou, quer dizer, está morando num apartamento que a empreiteira alugou. Então, tudo isso, dependendo da empreiteira, se ela é uma empreiteira porcaria, nossa, eles vão explorar você até o último. Logo que eu cheguei aqui, a gente não sabia dos nossos direitos trabalhistas. Então a gente penava na mão deles, porque eles faziam e aconteciam. Então eles seguravam os passaportes, porque a passagem era financiada. E sim, existia pessoas que realmente pegavam, largavam, né, a dívida para trás e iam para outro lugar, sumiam, né? Então eles se viam no direito de segurar o passaporte até você quitar a passagem. Isso é proibido e não pode. Ninguém pode ficar com seu passaporte, por nada. Então, hoje a gente sabe dos nossos direitos, né? A gente sabe o que a gente pode, o que eles podem ou não fazer. Então, as empreiteiras hoje tomam muito cuidado. Tomam muito cuidado, porque todo mundo está sabendo o que pode, o que não pode. E hoje tem também o sindicato trabalhista. O sindicato trabalhista, gente, eu não sei, é bem diferente, tá? É bem diferente do sindicato aí do Brasil. Eu não sei como funciona aí, né? Mas não tem uma boa fama, não. A gente sabe. Mas aqui não. Aqui eles ajudam muito, né? Só que os sindicatos são vários sindicatos espalhados por todo o Japão. O sindicato aqui dessa região onde eu moro, eles não são muito confiáveis. Por quê? Eles fazem vista grossa para grandes empresas.
Então, se você for lá e denunciar uma empresa por alguma coisa incorreta que eles estão fazendo, eles vão lá, deixar lá. Não vão fazer absolutamente, sequer vão ligar para vocês, né? Mas se você vai num sindicato que realmente funciona, o que eles vão fazer? Você vai lá, você vai ligar para eles e vai explicar a sua situação. Tá acontecendo assim, assim, assado. Aí eles vão agendar uma entrevista com você e você vai até lá. Chegando lá, eles vão escutar toda a sua história, tudo, todas as suas queixas. E você vai ter que levar todos os seus olerites, que eles vão averiguar tudo que está certo, o que não está, o tempo que você tem de trabalho. E aí, ok, o que eles vão fazer? Eles vão averiguar e vão falar, olha, realmente, a empresa não está correta. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão entrar em contato, como você trabalha para a empreiteira, né? Eles vão entrar em contato através de carta. Eles vão enviar uma carta explicando que tal pessoa fez tal denúncia e que realmente não está correto e que está agendada uma acareação para tal dia. Então, em tal dia, a pessoa que denunciou junto com as duas empresas, tá? No caso, são as duas, porque vai ser a empreiteira e vai ser a empresa. Porque a empreiteira vai lá e coloca o funcionário lá para trabalhar, né? E aí, a empresa também é responsável pelo que está acontecendo de errado, né? Porque simplesmente empregou e está acontecendo o que aconteceu. Pois bem, e aí feita a cariação, que é uma situação não muito agradável, vai ser feito um acordo, né? Então vai ser colocado assim, vamos supor, você está errado e você vai ter que cumprir com as normas, com as leis e vai ter que pagar tanto para o funcionário que você prejudicou. Se eles concordarem, ok, né? É feita uma negociação. Se eles não concordarem, aí vai para a justiça, né? E que vai ser muito pior para eles. Então eu acho que numa situação dessa é melhor que entre num acordo e faça as coisas direito, né? Então o sindicato, eles agem assim, né? E aí eles vão estar sempre em contato. E outra coisa, você tem alguma dúvida, você liga para eles, passa a sua dúvida, eles vão te informar tudo. O que pode, o que não pode, se você está certo, se você não está certo. Então, gente, se você está passando por alguma situação complicada, com empreiteiras ou com empresa, não se calem, sabe? Eu vou dizer para vocês que é muito importante você ter voz aqui no Japão, né? Você não aceitar tudo, porque você tem medo, não tenha medo, né? Porque você não deve, você tem seus direitos. Então é importante você colocar que você tem ciência disso. O Denis Motovlog já colocou uma vez no pau uma empresa, né? Ele colocou no pau uma empresa e ganhou a causa, sabe? E tudo isso ele fez sozinho. Eu nunca precisei entrar como tradutora, intérprete para ele, para nada. Por quê? Ele se vira com o japonês dele, né? Não é 100%, mas ele se vira bem, ele entende. E normalmente o sindicato tem tradutores, intérpretes. Se não falam português, falam espanhol, que dá para você se virar, né? Então você não vai ficar desamparado porque você não fala a língua, né? Então, gente, fica aqui a dica, sabe? Que vocês não se calem, que vocês vão buscar seus direitos. Eu nunca, graças a Deus, precisei acionar nada, nunca. Graças a Deus, sempre trabalhei em lugares onde sempre
me trataram bem, e se não me trataram bem, eu saí, né, antes que a coisa piorasse. Mas a gente sabe que com o homem é diferente, né? O homem é diferente, principalmente se não fala a língua, né? Se não fala a língua é infinitamente pior, porque tem um caso que eu vou contar para vocês de um brasileiro que teve, se eu não me engano, ele teve um princípio de AVC e ele foi, isso foi dentro da fábrica, tá? Ele passou mal dentro da fábrica. E o que acontece quando acontece isso? O responsável não é a empresa e nem sempre a empreiteira está por perto, né? Então, o que eles fazem? Eles ligam para a empreiteira vai até ao local, vê a situação e aí chama a ambulância. Se é um caso grave, a pessoa já morre lá dentro. Isso é uma coisa muito errada, mas é assim que funciona. Então, se você tiver condições de você chamar a ambulância, né? Porque a empresa nunca vai querer estar responsável por o acidente que aconteceu lá dentro, sendo que o responsável pelo funcionário, entre aspas, né? Não é a empresa, é a empreiteira. Então, a empresa vai jogar na mão da empreiteira. Porque do momento que você vai para o hospital, é feito lá todo o procedimento, eles vão querer saber onde você trabalha, o que aconteceu, e do momento que você está na empresa, né, eles meio que jogam na mão da empreiteira, né? Então esse rapaz passou mal e até a empreiteira chegar, levou lá para o hospital. O cara na cama do hospital, eles fizeram ele assinar um documento. O cara, muito ingênuo e passando mal ainda, né? Não estava bem de saúde, foi lá e assinou. E o que estava escrito nesse documento é que ele estava se demitindo. Entendeu? Porque a empreiteira não quer um funcionário doente. A empreiteira não quer problema. Então, aquele funcionário que dá problema, a empreiteira vai descartar. E da forma mais cruel e injusta possível, que foi essa. Fazer ele assinar um documento na cama, sendo que não sabe ler, né? E ele assinou sua própria demissão, perdendo o direito de tudo, doente, né? Então são essas e outras que acontecem aqui no Japão que vocês não sabem. Muita gente pensa, mil maravilhas, né? Japão, nossa, beleza, né? Mas só a gente sabe o que cada um já passou aqui. Numa empreiteira, numa empresa, dentro de uma fábrica, problemas com brasileiros, entende? Então é complicado. Então você saber se defender aqui, você saber sobre os seus direitos trabalhistas é muito importante, sabe? Você dar voz, né? Ajudar uma pessoa que de repente é leiga no assunto. De repente tem uma pessoa que é totalmente leiga no assunto, né? Está sofrendo maus tratos dentro de uma empresa, sendo explorado pela empreiteira. E você está vendo tudo isso? O Denis ajuda muitas pessoas, porque ele fala, vai em tal lugar, que lá funciona, mas jamais procure o sindicato aqui dessa região, porque não vai dar resultado. E não dá, gente, não dá. Eles realmente fazem vista grossa, sabe? Eles realmente fecham os olhos. Se rola dinheiro? Com certeza, né, gente? Vocês pensam que isso não acontece aqui? Acontece. É muito comum, sabe? É muito comum. As empresas meio que
para fecharem os olhos. Então, o que ele fez na época? Ele foi lá, né, no sindicato aqui da região, e só para ver, né, porque ele já tinha ouvido falar que o sindicato aqui não resolve nada, só que ele foi testar, né, ele foi testar. E aí o que ele fez? Ele foi lá, já sabendo que não ia dar em nada, né, ele já tinha dado a queixa lá, né, no sindicato, já tinha falado o que tinha acontecido, e aí eles simplesmente não perguntaram nada, né, foram anotando lá e ficou por isso mesmo. Aí depois de um tempo ele voltou lá e perguntou, e aí, como é que tá a situação? Está em andamento, entende? Olha a diferença do atendimento aqui para o atendimento para onde ele foi, que é bem longe daqui, fica lá em Kawasaki, já próximo de Tóquio. Então, a gente vê a diferença, né? Então vocês procurem sempre informações, porque o Denis teve essa informação. Não procure o sindicato dessa região, vá procurar tal sindicato, porque esse funciona. E batata, o tratamento foi totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. E resultou que ele ganhou a causa, né? E a empreiteira pensou 2 vezes antes de querer explorar uma pessoa que ele olhou para a cara e falou, estrangeiro, com essa cara de que não fala Nihongo direito, não vai resolver nada, eu vou explorar. Se ferrou, entendeu? Se ferrou. E o melhor de tudo, né? Se você que acha que você não é capaz, presta atenção, pegue como exemplo o Denis Motovlog, né? Porque ele fez tudo sozinho. Ele, uma vez sequer, chegou para mim, como que faz? Nada. É lógico que se ele me pedisse ajuda, com certeza iria ajudar. Até mesmo se tivesse que faltar no serviço para ir com ele, eu iria. Mas eu falei, não, vamos ver até onde ele consegue, né? Já que ele se propôs a fazer tudo, vamos ver. E ele também, acho que quis ver até onde ele iria conseguir. Mas, sim, a ajuda de um tradutor-intérprete ajuda muito. Mas teve vezes que ele teve que retornar lá e teve que tratar com o japonês, né? Mas aí é diferente, porque o japonês já estava sabendo do que se tratava, a ficha dele já estava lá, entendeu? Então ficou tudo muito mais fácil. Então hoje, se acontecer alguma coisa, ele sabe para onde correr. Se ele está vendo que tem uma pessoa passando por uma situação complicada, ele sabe aonde indicar essa pessoa aí, se ela quiser, é lógico. Já teve pessoas que quiseram ir, mas ficaram com medo. Porque tem uma imagem meio ruim, falar sindicato trabalhista, a pessoa já tem uma imagem meio ruim. Mas é diferente, aqui a coisa realmente funciona, tá? E aí o que eles pedem? Porque tudo tem que ser uma troca, né? O sindicato, muitas vezes, eles têm que ir na porta de uma empresa para fazer passeata ou para fazer, sei lá, né? Reivindicar alguma coisa. E eles pedem que pessoas se unam a eles para esse trabalho, né? E algumas vezes o Denis já foi, né? Aí ele fica lá com a bandeirinha na mão, aí fica um cara falando no megafone na frente de uma empresa, mas nada com baderna, sabe? Tudo muito direitinho, nem polícia vem para ver o que está acontecendo, porque já sabe, né, do trabalho deles. E sempre eles estão reivindicando só. Falam no megafone lá, falam o que a empresa está fazendo de errado, sabe? Mas é um negócio muito bem organizado, nada de bagunça, nem pancadaria, não tem nada disso, sabe? Então, é isso que eles pedem, que você participe quando pode, né? Mas tudo eles dão a condução, é só você ir lá, participar, é só isso. E o Denis foi algumas vezes, né? É uma troca justa. Né? Então, esse vídeo é realmente para falar para vocês o que acontece, né? Que as coisas aqui no Japão
Nem sempre são só flores, existem empreiteiras muito exploradoras, né? Mas a grande maioria hoje, devido às pessoas terem ciência dos seus direitos, né? Principalmente estrangeiro, eles pisam em ovos, né? Então hoje você não ouve muito falar sobre empreiteiras que exploram. Existe sim, tanto empreiteiras como empresas que exploram, sabe? Ao máximo, põe você no seu limite, né? Então você vai levando até a hora que eles fazem alguma coisa. E normalmente a coisa funciona quando eles te mandam ir embora. Se você pede as contas, é diferente, viu, pessoal? É diferente. A coisa funciona se eles mandam você embora. Aí você pega e joga tudo no ventilador. Você vai guardando tudo no bolsinho. Tudo que eles estão fazendo, você vai trabalhando. E aí você vai guardando. Olha, está acontecendo isso. Se você tiver imagens, melhor ainda, né? Se você tiver fotos, melhor ainda. Tudo que comprove o que essa empresa está fazendo de errado com você, né? Aí vai ser tudo a teu favor, né? Mas isso é para passar um pouco para você que está aqui no Japão, de repente está passando por alguma situação complicada. Busca informações, não sofra calado, né? É muito injusto, porque a carga horária aqui já é puxada, você vive só para o trabalho, né? Então é complicado você passar por tudo isso calado, né? Calado. Então aprenda o Nihongo, isso é muito importante, né? É muito importante. Você veja que o Denis, ele não fala 100% japonês, mas ele nunca precisou de mim pra nada, nada, gente, nada, nada. Dentista, prefeitura, médico, tudo ele faz sozinho. Então, não importa se você fala aquele Nihongo índio, mas que eles te compreendam, né? Que eles te entendam. Mas se você puder estudar, melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, procurem sempre informações. Vão aqui tem o Hello Work, que presta serviço a você que é empregado, que você tem as dúvidas, né? Se você foi mandado embora, você vai lá buscar emprego. Então, é importante você ir nesses lugares e buscar informações, né? Ligue para o sindicato dos trabalhadores, explique a sua situação, né? E procure informações com pessoas corretas, pessoas certas, porque tem muita gente que às vezes nem está preocupado em te ajudar. Se puder te prejudicar, vai te prejudicar. Tem muito brasileiro que faz isso, sabe? Então você tem que tomar cuidado com suas amizades aqui no Japão, porque nem tudo que parece sabe? Nem tudo que parece né? O Denis tinha feito uma amizade com uma pessoa. O cara se acidentou de moto, né? E o Denis lá ligava para ele para saber se estava tudo bem com ele. E o cara simplesmente uma hora deu uma punhalada, né? Deu uma punhalada pelas costas. Mas é assim, detalhes que eu não quero entrar. Nessa vida tudo tem a sua troca. Quem aqui faz, aqui paga. Então a lei divina é a lei que funciona, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Gostaram do que eu tô mostrando para vocês aqui atrás? Eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui, porque falei tanto das árvores, né? Das árvores vermelhas. E olha só esse espetáculo, gente, vocês estão vendo?
Que árvore maravilhosa! Todos os anos ela fica assim, linda desse jeito. E então eu quis fazer esse vídeo aqui, para vocês escutarem o que eu tinha para dizer e vocês contemplarem ao mesmo tempo, que eu tenho certeza que quem gosta não tirou os olhos dessa árvore um minuto sequer. Eu vou até filmar ela mais de perto para vocês verem. Olha que coisa linda! Todos os anos ela fica assim, maravilhosa, né? E olha que vermelho! Estão vendo? Que linda! Maravilhosa, né? Meio que para dar uma brecada no assunto, vocês verem essa coisa linda. Eu fiz o vídeo hoje porque amanhã é chuva para variar. E aí eu quis trazer vocês aqui para ver essa árvore linda e falar sobre esse assunto, né? E comenta, por favor. Diz se você que está aqui ou que já esteve aqui já passou por uma situação complicada. Se você soube resolver isso ou ficou por isso mesmo, você se prejudicou e ficou por isso mesmo, né? Então, você sabe de alguém que está passando por alguma dificuldade? Compartilhe esse vídeo com a pessoa. Fala, dá um incentivo para ela aprender a se defender, não aguentar as coisas calado, né? Porque a gente aqui está sozinho, né? A gente está sozinho aqui. Por mais que você tenha amigos, você não pode ficar levando problemas para os seus amigos, né? E cada um tem o seu e cada um tem que saber resolver o seu problema. Então é importante que você que está aqui no Japão saiba se defender, tá? Esse vídeo é para isso, para te incentivar e te dar coragem para se defender. E nem precisa estar aqui no Japão, tá, pessoal? Você que está aí no Brasil, está passando por uma situação, mas tem receio, não tenha. Né? Eu acho que as coisas aí no Brasil talvez sejam até mais fáceis de serem resolvidas, ou não, né? Porque acho que a vista grossa aí é pior do que aqui, né? Mas que vocês tenham coragem, que vocês enfrentem seus problemas com muita coragem. Nunca se rendam aos problemas, tá bom? Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, deixem um like e falem pra mim. Comentem muito contando o que acontece, o que aconteceu. Se nunca aconteceu, nossa, eu vou ficar muito feliz se nada disso nunca aconteceu com você. Porque ninguém merece, sabe? Tá num país tão distante de tudo e tá sofrendo algum problema, né? Tá à mercê de problemas que de repente são tão fáceis de serem resolvidos, mas só basta coragem. Tenha coragem na sua vida, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, bom fim de semana. Hoje, que dia é hoje, gente? Hoje é dia 11 de novembro. Pediram para deixar as datas aqui, 11 de novembro. Hoje é um sábado e ainda pretendo fazer muitos vídeos para vocês, mostrando essas lindezas. Comentem se vocês gostaram do vídeo anterior, foi lindo, né? Pois é, eu sempre vou estar trazendo novidades, talvez algumas polêmicas, outras nem tanto, mas por favor, digam sempre o que vocês acham do vídeo, o que pode ser melhorado, tá bom? Sempre com muito respeito, que eu também vou responder, sempre com muito respeito, tá? Tchau, pessoal, agora fui mesmo.